existe uma dúvida enorme que ronda quem pensa em seguir a dieta cetogênica, né? Massa muscular. Será que ficar sem comer carboidratos irá prejudicar meus músculos? Vou perder tudo que tenho? O que vai acontecer? Muitas pessoas relatam, eu aprendi que para malhar eu tenho que comer banana, eu tenho que comer aveia, eu tenho que comer whey protein, pasta de amendoim, tenho que comer carboidrato para me dar energia. Será que isso é verdade? Será que se eu parar de comer carboidrato na low carb, por exemplo, na cetogênica, eu vou perder a massa muscular que eu tenho, eu vou prejudicar meus treinos? O pensamento de geral, né, da maioria das pessoas, é que os carboidratos vão estimular a insulina, promovendo uma maior síntese de proteína muscular do que a proteína sozinha. Muitas pessoas pensam que quando proteína, se você está fazendo uma ingestão junto com carboidrato, isso é muito melhor para a síntese de músculos, né, para a construção de músculos. No entanto, eu peguei alguns estudos que compararam alguns atletas que foram separados em 2 grupos. Um deles foi realizada a ingestão somente com proteínas animais, tá? Por um período. E o outro, houve uma combinação de proteínas com carboidratos após os exercícios de resistência. Isso durante um período na sua alimentação diária lá. E quais foram os resultados para a construção muscular entre esses 2 grupos? Não houve diferença na síntese, tá, gente? Não houve diferença na síntese da proteína, de proteína muscular, na síntese dos músculos entre os grupos. E o que eles tiraram disso? O que esses pesquisadores tiraram disso? Que os carboidratos não parecem estar adicionando nada a mais a essa síntese proteica muscular. Provavelmente isso se deve ao fato de que a quantidade de proteína ingerida já é o maior fator, o fator mais impactante para a nossa construção e manutenção muscular. E também é suficiente para essa manutenção, tá? Então, os carboidratos servem como fonte de energia? Servem. Mas a gente pode utilizar outra fonte de energia, e é o que a gente faz na cetogênica, né? Então, falando sobre energia agora, a energia vai ser prejudicada pela não ingestão de carboidrato? Nós sabemos que o tempo todo, desde quando nós somos crianças, nós comemos carboidratos com a intenção de gerar energia para o nosso corpo. Mas quando nós paramos de comer carboidrato, essa energia cai e não volta mais? Então, vocês irão ter energia só provavelmente de outra fonte de energia, as gorduras boas. Então, aí entra o processo de quê? De cetose, onde você passa a queimar gordura corporal como fonte de energia. Isso é perfeito porque gera um emagrecimento. O que acontece no processo de cetose? Você reduz a quantidade de carboidratos, passa a ingerir mais proteínas e gorduras boas, e aí o seu corpo começa a utilizar essas gorduras e as gorduras corporais que estavam lá estocadas como fonte de energia, porque você retirou os carboidratos, e os carboidratos anteriormente era a fonte de energia para o seu corpo, tá? Não há esse malefício de se retirar carboidratos da dieta, porque o seu corpo é muito inteligente e ele tem essas 2 formas de utilizar a energia aí, tá? A energia corporal, a energia proveniente dos carboidratos e a energia proveniente das gorduras boas, entendeu? Então, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas eu fiquei sem energia quando eu mudei minha fonte eu fiquei sem energia quando eu mudei minha fonte de energia, né, para gorduras. O que acontece? Quando você entra numa cetogênica, você passa por um processo de adaptação. Seu corpo se acostumou durante toda a sua vida a usar carboidratos como fonte de energia. Então você veio desde lá da sua infância utilizando muitos carboidratos, carboidratos industrializados, é uma refeição com 50% a 60% proveniente de carbos. Então, essa fase de adaptação, nosso corpo só está configurando ali tudo, porque nós passamos a vida toda comendo carboidrato, ele está adaptando para você colher os melhores benefícios aí dessa dieta, tá? Quando o seu corpo se adaptou à cetogênica, essas gorduras vão ser a prioridade na sua queima. Por exemplo, se você come carboidrato durante um dia específico, talvez você nem saia da cetose, porque você está ceto-adaptado. Quando você está começando a dieta, ocorre uma chance de ter seus níveis de energia afetados, né? Mas dependendo do tipo de treino, seu exercício pode ficar em segundo plano à medida que seu corpo aprende a usar gorduras como fonte de energia, como combustível, né? O que pode ajudar? Existem várias maneiras, né? A gente não precisa também passar por esse período de adaptação sofrendo com esses efeitos colaterais ou tendo eles. O que pode ajudar nesse período de adaptação para que a gente tenha um mínimo ou não tenha efeitos colaterais, tá? E aqui é uma dica de ouro, que muita gente não vê nas lives, e eu falo sempre, mas eu tenho que repetir porque é muita pergunta chegando sobre isso aqui. O que eu faço para minimizar ou até reverter os efeitos colaterais da cetogênica na primeira semana?
e ter mais energia nos treinos. O que eu tomo como pré-treino? É a mesma dica. Sal e água, pessoal. Na primeira, na segunda semana. Isso vocês poderiam levar para a vida para quem segue um estilo de vida cetogênico, tá? Mas sal e água são importantíssimos aí no processo de cetose, no processo de adaptação à cetogênica, viu? O sal é uma dica aí especial, porque muitas pessoas não têm condição de ir numa farmácia de manipulação e pedir sódio separado, magnésio separado, potássio e tudo mais, né? Então você pode ingerir uma colher de chá de sal por dia, com ali uma dica que muita gente não gosta de beber o sal com a água, então coloque o sal com a água e umas gotas de limão, fica uma delícia, tá? Então, você toma essa colher de chá de sal na água e ajuda demais a você ter mais energia, a você não ter tantos efeitos colaterais assim na cetogênica e a você permanecer na cetogênica por mais tempo, porque muitas pessoas desistem na primeira semana achando que estão doentes, mas na verdade isso é até chamado de uma gripe cetogênica, que é só a fase de adaptação, tá? Muitas pessoas falam, mas quem faz cetogênica não é tão grande, não tem tanta massa muscular quanto quem faz uma dieta normal, cheia de carboidratos, que malha muito, né? O que acontece? Você, na cetogênica, não retém líquido. Então, o que acontece? Você fica mais definido, tem uma composição corporal maior, uma definição corporal maior, fica mais seco. Então, as pessoas que fazem uma alimentação normal têm aquele inchaço e visualmente elas parecem mais musculosas, mas na verdade é só uma diferença aí de água no seu corpo, tá? Se comparar a mesma massa muscular, a composição corporal, né, de duas pessoas, você vê que quem consome carboidrato vai ter um volume maior do que quem tem a mesma massa, a mesma composição corporal sem carboidratos, por causa dessa retenção líquida. Então não é questão de que a pessoa ganhou mais massa, é mais musculoso porque consome carboidrato. É só questão de mais água retida no seu corpo, tá? A cetose melhora a nossa capacidade de utilizar proteínas. Por quê? Isso se deve ao fato de que o corpo não precisa mais decompor proteínas para gliconeogênese. E em vez disso, ele utiliza cetonas, poupando a proteína que temos. E essa é uma dúvida enorme. Gliconeogênese, o que é isso? Muitas pessoas chegam, e se eu consumir muitas proteínas? Isso não vai ser transformado em glicose e eu vou perder a cetose? A gliconeogênese, gente, é o processo que muitos têm medo, né? Que acontece quando a proteína é transformada em glicose. Mas isso não acontece assim tão facilmente, tá? Você teria que comer uma quantidade enorme de proteínas e o nosso corpo ele é muito intuitivo, ele é muito inteligente quanto a isso. Não precisa ter medo, é muito difícil você exagerar em proteínas, tá? Tem pessoas que consomem 2 gramas por quilo e não saem da cetose, tá? Dá sim para transformar o corpo em uma máquina de queimar gordura, mantendo a cetose sem prejudicar a massa muscular. Eu tive alunos que entraram na cetogênica, né? No método MQG45, e eu tive também o André, que ele era muito ativo, ele fazia exercícios, fazia crossfit. Gente, o cara era muito ativo, ele fazia muito exercício, fazia crossfit, musculação e ainda dava quilômetros de bike, e entrou na cetogênica. Ele foi um dos casos mais cabulosos assim que eu já vi, porque ele perdeu 10 quilos nos primeiros 15 dias. Imagine aí, 10 quilos nos primeiros 15 dias. Melhor do que esses 10 quilos que ele ganhou é que ele ganhou massa muscular. E ele não teve prejuízo nenhum na composição corporal dele, né? Tipo, na composição de massa magra. Ele perdeu muita gordura, muita massa gorda, mas ganhou massa muscular. Teve a Patrícia também, que definiu demais o corpo dela. Ela entrou no método MQG45 e manteve a massa muscular. Então, teve vários outros casos. Trouxe esses aqui porque eles me mostraram os resultados, né? Das fichas de academia e tudo mais. E eu vi que realmente não existe isso. Se você come uma quantidade de proteína suficiente, você vai manter a sua massa muscular e não vai prejudicar a sua cetose. E para quem malha, comendo uma quantidade de proteína que gera um superávit calórico aí, para a pessoa que já emagreceu, né, que só quer ganhar massa, pode sim fazer a cetogênica, que vai também ganhar massa muscular sem problema algum. Certo? Só precisa passar pela fase de adaptação e aí fica show, fica sucesso. O que não faltam é dados, é depoimentos de que comer carboidrato não prejudica a massa muscular, tá? E isso é um grande mito, falar que comer carboidrato vai prejudicar a massa muscular.